Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Eu tô bem, você tá bem? Tudo ótimo, cara. Mais um dia que estamos aqui. Mais um dia. No estúdio. Então você que quer gravar o seu podcast, o seu material, pode gravar aqui no estúdio. A gente entrega ele prontinho pra você. Então, pra onde que eu olho? Que câmera que eu olho? Aquela câmera ali, ó. Então, a gente tem várias câmeras aqui. A gente tem um técnico agora novo de som, que é um Excelentíssimo. excelente. Então, todos os documentários que a gente faz no Estema lá de Kona, foi o Vini que tá por trás das câmeras que editou. Vini Maker. Vini Maker. E hoje ele que tá cuidando aqui do estúdio pra gente, né, Vini? Isso aí. Bom, cara, quem quiser também acompanhar a gente no YouTube aqui, quem estiver assistindo, inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá o like. Quem estiver ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas. E quem a gente trouxe hoje, Fabião? Eu não vou nem arriscar falar, porque a gente tem um negócio assim, os sobrenomes, a gente tem uma... Se você ouvir lá os episódios, sempre, quando tem um sobrenome muito diferente, sempre dá alguma confusão, né? Então eu deixo pro Thiago falar. Eu tentei ouvir alguns outros podcasts ali, vamos ver se eu vou falar certo. A gente trouxe a Bettina Lorscheiter hoje. Tá certo? Não, tá errado. Tá certo. Não tá certo. Sabia que eu ia errar. Porque pronuncia A. É só... Lorscheiter. Lorscheiter. Só esse detalhe, isso. Boa, muito bem. Da onde? É alemão. É alemão? É alemão. Bettina, pra quem não conhece, eu trouxe até uma colinha aqui, ó. Sabe quem me mandou a colinha? O Vanderlei. Eu nunca fico com o celular na gravação, mas hoje eu vou ficar porque tem que ver... Tem um currículo aí. Tem um currículo. Então, ó, a Bettina, que ela é campeã em diversas provas e campeonatos de piscina. Conseguiu o índice dos 1.500 metros para Tóquio em águas abertas. Ela tem o recorde do Leme Pontal. Isso. E é pentacampeã da prova do Canal de Ilhabela. Tá certo tudo isso? Tá certo. Caramba, Ó, hein? muito bom. Você já conheceu alguém que tava no Guinness Book? Eu não. Acho que é a primeira pessoa que vem nesse tema que tá no Guinness Book. Que tá no Guinness. Pô. Foi bem legal. Foi uma surpresa pra mim também, essa história do Guinness. Porque eu fiz esse desafio do Leme Pontal em 2018. E, nossa, foi incrível, assim. Uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida, assim. Muitos aprendizados. Foi a maior distância que eu já nadei, né? 36 quilômetros, saí ali do Leme e passa tudo, praticamente. Passa lá no Recreio, né? Depois da Pedra do Pontal, faz o contorno na Pedra do Pontal, chega na praia ali e aí que encerra o desafio. Então são 36 quilômetros, eu fiz em 8 horas e 56 minutos e acabou que foi a mulher mais rápida a fazer essa distância sem neoprene, né? Que eu fiz só de maiô. E isso foi em 2018. E aí, esse ano, assim, eu tava em casa. Despretensiosa. E aí eu recebi a mensagem do Aderbal, que é o organizador da prova, né? Que eles têm um LPSA, que é uma associação que faz toda a organização da prova e os relatórios também para homologar as marcas dos atletas. E aí eu recebi uma mensagem dele falando que tinha entrado, que eles conseguiram homologar no Guinness Book, tinha entrado pro Guinness. E aí, umas semanas depois, eu recebi o certificado em casa. Você tem lá em casa? Eu tenho que enquadrar ainda, mas tá bem guardado para colocar num quadrinho, então, na parede. A organização da prova que deu entrada. Deu entrada no processo de homologar, né, no Guinness Book. Eu nem fiquei sabendo de nada, só soube depois que já tinha o resultado e que tinha entrado. Então, eu fiquei bem surpresa parabéns. E bem feliz, assim, porque, né, todo dia que a gente além de consegue. Desafio, né? Se correr 36 quilômetros é eu difícil. nunca corri 36. Imagina nadar, cara. 8 horas nadando. Eu acho mais fácil nadar do que correr. Com certeza. Mas 36 quilômetros, assim, 8 horas, mais de 8 horas nadando, o que você pensa nessas... Porque, assim, a gente que corre, né, você vai pensando em várias coisas, né? E aí pensa até em parar o treino, né? Existe... Como é que é dentro da sua cabeça, assim, essa longa distância? Assim, é uma prova que a gente vai acompanhar de um barco. O barco vai ao lado do atleta e o barco que dá a direção do trajeto. Então, eu vou mais olhando para o barco e as orientações da equipe que está dentro do barco. Que aí tinha o meu pai, estava comigo, né? A pessoa pode escolher quem ela vai levar. Então, eu levei o meu pai, tinha o responsável
LPSA, que é o Aderbal, que fez todo o relatório, um árbitro, né, para homologar o tempo e ver se está tudo certinho com o decorrer da prova. Tinha mais alguns amigos e atletas que me ajudaram na minha preparação ali de fazer esse desafio. E aí, a cada 30 minutos, eles faziam um sinal para mim, para eu me aproximar um pouco do barco, para fazer a hidratação e a alimentação. Então, tinha toda a programação da minha alimentação a cada 30 minutos, tanto as coisas que eu ia comer, quanto hidratar. Então, assim, eu ia pensando... Às vezes, claro, às vezes dá uma viajada, né? Não tem como ficar concentrado 9 horas o tempo todo. Mas eu tentava contar braçada, tentava prestar atenção na técnica. Pra não ficar viajando muito, sabe? Ficava prestando atenção também no barco, porque eu tinha que manter uma distância constante do barco. Sim. Porque ele que tava me dando a direção. E aí, se ele ia mais profundo, eu ia junto. Se ele ia mais pra um lado, você tinha que né, também, ir acompanhando. E também a questão das hidratações a cada 30 minutos. Então, dava uma viajada assim, porque não tem como ficar tanto tempo super concentrada, mas eu tentava também não viajar demais, né? Tentava ficar ali com foco na prova, até porque eu tinha esse objetivo de bater o recorde. Você foi pra isso já querendo bater. Eu tinha essa meta, mas assim... Já tinha feito antes? Não. Não. A maior distância que eu tinha nadado antes dessa tinha sido uma prova de 30 quilômetros, que era o Amazon Challenge, que foi lá em Manaus. E aí eram 30 quilômetros, mas assim, outras condições também. Era uma prova que largava vários atletas juntos, né? Essa prova do Leme Pontal é individual, cada atleta larga num dia, assim, separado. E também lá era super quente, no caso do Rio não foi essa condição de temperatura, uma temperatura mais fria. A água estava ali em torno de 21, 22 graus, então numa parte do percurso eu senti frio, né? Porque eu já estava, né, desgastada, assim, mais do meio para o final, pela prova, e também uma água de 22, 21, 22 graus não é tão quente assim, né? Uma temperatura que com o tempo de prova vai desgastando e vai sugando a sua energia um pouco. Então, eu senti frio, e aí eu tinha que também manter minha mente concentrada e focada para isso, não vir pensamentos negativos e não me abalar com nada, E sabe? essa questão da hidratação e da alimentação, como é que fazia? Tipo, carboidrato na garrafinha, gel, como que... A minha nutricionista na época fez a programação, mas tinha carboidrato, né, pozinho assim na água, tinha gel, tinha purê de batata, sabe, assim, batata amassada, e aí coloquei num saquinho, e aí... Conta pra gente como é que você faz pra comer um purê de batata na água, nadando. Porque eram coisas, assim, fáceis de engolir, né? Não podia ser uma coisa muito difícil que eu tivesse que mastigar, então... Batata, carboidrato já amassado, pronto, que a minha mãe fez pra mim, já deixou tudo separadinho, as porções certinhas. E aí já só pra fazer um furinho ali na hora e mandar pra dentro. Você não pode apoiar em Não pode subir no barco, nem apoiar no barco. Nem segurar. Nem segurar. Você fica ali parado. A hidratação e as alimentações são feitas através da vara de alimentação, que na maratona aquática também é usada. Mesmo que é usada nas provas de 10 quilômetros. Essa mesma vara. Então, aí vira ali de costas um pouquinho, né? Toma, pode bater no pé, dando umas braçadas assim. Mas como é uma prova muito longa, priorizar a hidratação e a alimentação de qualidade. Então, respira e come e hidrata o máximo que conseguir, porque a próxima ia ser só daqui a 30 minutos e também é uma prova que é super desgastante fisicamente. Então, tem que ter essa atenção à hidratação e à alimentação certinha, assim, durante a prova, porque pode custar no final. Quando foi chegando no final ali, o que você foi sentindo? A hora que você parou, que completou os 36 quilômetros, já soube o resultado? Como foi sua sensação? Foi, assim, eles no barco me avisavam da média. Falavam assim, não, você tá numa média boa para bater o recorde, continua assim, a sua frequência tá certa, a gente tá num ritmo bom. A gente vai, sempre me falava, a gente vai enfrentar agora um pouco mais de correnteza nessa parte, então não se perde afoba, a calma, né? Não se afoba, vai nesse ritmo que você tá super bem. E aí, assim,
Porque a chegada, você contorna a Pedra do Pontal. E aí, faltando uns 10 quilômetros, você já consegue ver a Pedra do Pontal. Só que a parte, assim, que você já vê a pedra, só que ainda faltam muito. Faltando 10 quilômetros. Sabe? Então, parece que tá perto, mas não tá perto. Então, gera uma ansiedade maior também nessa fase, assim, que você tem que controlar essa ansiedade. Porque aí você nada, olha, a pedra tá ainda lá. Tá lá ainda e aí você nada, ainda tá. Nunca chega mesmo, essa pedra. Sabe, no mesmo distância, parece. Então, até eles falam, não fica olhando pra pedra. Olha pro barco, não fica tentando, já tô mais perto. Porque é agoniante um pouco, sabe? Nossa, mas... E aí, quando você consegue fazer a curva na pedra, e aí a reta da praia, aí é bem pouquinho, acho que não tem nem 1 quilômetro, assim. Depois que faz o contorno pra chegar na praia, e aí quando você levanta o braço, o tempo se encerra, que é ali que fecha o tempo. Então, foi uma emoção muito grande, assim, porque é um desafio pessoal, né? Um desafio tanto físico quanto mental. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido alcançar esse desafio. Daí, todo mundo estava no barco, com o barco me acompanhando. Eles, quando o atleta chega, eles já estão na praia, porque eles pegam um bote mais rápido, assim, e daí já vem pra praia e ficam esperando a pessoa, o atleta que aí foi nadar. A festa. E aí é festa total, né? Quando chega na areia. Tem um vídeo de você saindo assim, e filmando você, entrevistando. Acabou de sair da água ali, já foram entrevistados. Já tem gente filmando, da organização filmando, pra entregar o troféu. Um troféu super bonito, assim, é um troféu que imita uma pessoa saindo da água com o punho cerrado, assim, é bem... Que legal. Bonito. E você ficou muito quebrada depois, assim, no dia seguinte? Total. Assim, no dia... Eu lembro que... Porque acabou a prova, inicia de madrugada. Então, começa às 3 da manhã. Nossa. A minha prova começou... Nada no escuro ali. Então, o início da prova é à noite. É no breu total. Eu só enxergava o barco, porque tinha a luz do barco. E eu usava um sinalizador na touca pra eles também conseguirem me enxergar. Porque aflição, sem isso, não dá pra ver o atleta nadando, assim, onde ele tá. E aí, vai passando o tempo, o amanhecer, que é muito bonito, é uma das partes mais legais, assim, da prova. É o nascer do sol, lá você nadando no meio daquela natureza, paisagem incrível que é o Rio de Janeiro. E... a sensação é maravilhosa. E aí, depois, a chegada... Todo mundo que tava no barco tá lá com você, te abraçando, é muito legal. Você já tinha nadado, assim, de noite, sem alguma prova? Assim, não tinha nadado até fazer a preparação para essa prova. Como eu sabia que a largada é noturna... Você foi se preparando... Um mês antes da minha janela de prova, né, que a gente escolhe uma janela de uma semana. E aí, você tem que estar preparado para nadar qualquer um desses dias dessa semana. Por causa das condições do mar e tal. Eles escolhem, quando chega perto da data, os organizadores vão ver qual é o melhor dia daquela semana para ser realizada a prova de acordo com a meteorologia, com as condições do mar. Então, você já tem que estar ali preparado para ser no primeiro dia, mas pode ser que seja no último, né, do dia da semana. Entendi. Então... Mas você não treinou nenhum dia, assim, à noite? Então, aí um mês antes da minha janela, eu fui pro Rio de Janeiro e fiz um treino de 10 quilômetros largando à noite. Aí eu nadei 10 quilômetros à noite, com os amigos também que são lá do Rio, que me ajudaram na preparação, mais 2 amigos. E aí a gente nadou fazendo um simulado da prova, porque eu nunca tinha nadado à noite. E aí eu não sabia como é que eu ia reagir, né? Se eu ia ficar com muito medo. A galera na praia, assim, não entender nada. Velho. Mas foi tranquilo, assim. Então, aí, a minha maior medo era a parte de nadar à noite, antes de ter feito esse teste. Então, quando eu fiz o teste, eu falei, não, tranquilo. Viu que dava... Vai dar... Porque eu não fiquei, né, com medo e não fiquei pensando... Na verdade, você não pode ficar pensando que tem peixe, que tem coisas embaixo. É só nadar lá. Eu ficava contando braçada e tentando focar do meu nado, assim, então foi bem tranquilo. Assim. Mas o pós-prova é doído, assim, no mesmo dia, acabou de manhã, então acabou de manhã, aí eu fiquei o dia inteiro, assim, deitada, gelo, principalmente ombro, assim, gelo, bastante gelo, e tentando me alimentar bem, né, pra recuperar o corpo. Né? Mas não dá, cheguei no hotel, só queria tomar um banho também, um banho quente, assim, porque ainda tava com a sensação um pouco de frio, né? Eu passei um pouco de frio durante a prova. E aí, os dias depois também, assim, treinos bem leves,
para recuperar mesmo. Eu fui voltar a uma rotina normal de treinos uma semana depois. Porque eu fiquei uma semana assim, só soltando, ainda tinha muita dor muscular. Mas vale a pena. Tem algum pré-requisito, por exemplo, quem já faz travessia, que está ouvindo aqui, por exemplo, quer se inscrever para tentar fazer o desafio, assim, a organização exige um mínimo? Eu acho que tem. Você tem que comprovar que já conseguiu nadar um número X de horas sem parar. Pode ser feito na piscina, desde que você consiga comprovar isso, eu acho, ou alguma prova de maratona aquática que você tenha feito. Agora, eu não vou saber te dizer exatamente quanto tempo você tem que comprovar isso ou qual distância que você tem que comprovar, mas eu acho que eles pedem sim. E tem revezamento, tem opção de revezamento? Tem opção de revezamento, duplas, eu acho que quartetos também. Então, isso é bem legal para quem quer fazer pela primeira vez e começar, né? Junta aí, ou pelo menos mais uma pessoa, ou então mais 3 pessoas, e aí faz o revezamento. Acho que a cada 30 minutos vai trocando a pessoa até completar, até completar a distância. O Vanderlei já fez um desafio pra gente nadar 500 metros, lembra? Com o movimento em foco, né? Foi com o movimento em foco, Quem que vai chegar primeiro? Aí a gente faz um desafio primeiro pra ter que conseguir nadar, né? Então, eu sei nadar, você sabe nadar? eu não me afogo. Você sobrevive. Sobrevivo, Muito bom, mas a gente começou com os 2 pés na porta. Já fomos direto, falando do Guinness Book, Leme ao Pontal, 36 km, mas vamos voltar um pouquinho. Conta pra gente como que você começou no esporte, se desde criança já nadava, e aí como é que você foi se desenvolvendo? Eu comecei a nadar bem cedo, assim, com 5 anos, eu já estava aprendendo a nadar, porque os meus pais sempre acharam muito importante, primeiro, aprender a nadar por questão de sobrevivência, né, que hoje com o nosso próximo assunto ali, o salvamento, pauta. A gente sabe que é super importante essa questão dos afogamentos em crianças, então eles já sabiam disso. E sempre, eu tenho uma irmã, então nós duas a gente aprendeu a nadar desde pequenininha. E a gente ia muito pra praia ali em Santa Catarina. Eu sou de Porto Alegre, então no verão a gente sempre ia pra Santa Catarina. E desde pequena eu lembro, assim, minhas primeiras memórias é sempre no mar, na praia. Então eles se preocupavam bastante com isso, pra gente, né, ter eles terem essa tranquilidade de a gente estar nesse ambiente do mar, da praia e conseguir saber nadar. E aí eu também pratiquei outros esportes quando criança, porque os meus pais também acreditavam no esporte como ferramenta de educação, né, de trazer valores para como criança, adolescente, assim, super importantes. Então, eu pratiquei, além da natação, vôlei, fiz balé também, fiz ginástica, capoeira, fiz vários esportes, assim, um pouco de tudo. Mas a natação era Mas queridinha. A natação era o que eu mais gostava, assim, de fazer. Eu e minha irmã, a gente adorava piscina, mar. E eu cheguei também a competir no vôlei, porque o meu pai foi atleta de voleibol. E ele também, puxava a sardinha pro lado dele, né? Incentivava também. E eu sempre fui alta, assim, desde criança. Então tinha essa vantagem também no vôlei, gostava. E aí ali com 10 anos, eu já treinava as duas modalidades no clube. Eu treinava tanto a natação quanto o vôlei, participava de competições nas duas modalidades. E aí chegou uma hora que não dava mais para conciliar os treinos dos 2 esportes. Eu tive que escolher um. E aí eu acabei escolhendo a natação, né? Porque era o que eu mais gostava. Mas seu pai ficou triste ou não? Não, ele ficou de boa, assim, porque ele viu que a gente gostava mais de natação mesmo. E nem eu nem minha irmã escolhemos o vôlei. As duas escolheram a natação, então ele foi bem tranquilo em relação a isso, assim. E também tinha... Eu sempre... E a minha irmã também, a gente sempre foi bem competitiva, assim, sabe? E aí, na natação, a gente já participava, né, de competições, assim, regionais, tanto na natação quanto no vôlei. E aí, no vôlei, eu lembro que eu, às vezes, ficava muito frustrada, porque era um esporte coletivo, não dependia só de mim, né? Da minha vontade, da minha garra ali. E também a gente competia, às vezes, um campeonato inteiro, uma semana, para conquistar uma medalha se conseguisse, né? E na natação era um fim de semana de competição, várias provas. Eu lembro que chegava em casa cheia de medalhas e aquilo, né, pra tinha criança. Tinha um incentivo ali, né? Pra criança, assim, e pra mim que era super competitiva e aquela coisa, medalha, medalha, medalha. Eu lembro que foi uma das coisas que me fez também escolher a natação, além de gostar muito de
de água e de tem isso mar. mesmo, né? Tipo, esportes que são jogo, assim, vamos dizer, né? Tipo, futebol, vôlei, basquete, você depende do coletivo, às vezes depende do outro time também. E, pô, natação, atletismo, assim, são coisas que, é você contra, às vezes, muitas vezes contra você mesmo, né? É a sua dedicação. O quanto você coloca no treino vai refletir diretamente na competição. E aí, eu lembro que desde pequeno eu já tinha essa noção, assim, falei, não, vou pra natação que eu acho que eu vou ter mais sucesso. E aí você começou a se destacar, assim, quando que você lembra que você teve um destaque? Então, aí, lá em Porto Alegre, na região sul, assim, ali desde que eu comecei a treinar sério, assim, todos os dias ali pelo Mirim 2, infantil, que é uma idade ali de 12, 13 anos, infantil 1, eu já tinha bastante destaque, eu já ganhava Campeonato Sul Brasileiro, que é ali os 3 estados do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essas competições regionais eu já me destacava, mas aí no infantil 2, que é 14 anos, que eu tive um grande destaque, assim, a nível nacional, que foi a primeira vez que eu ganhei um Campeonato Brasileiro, com 14 anos, foi aqui em São Paulo até. Eu ganhei o Campeonato Brasileiro na prova de 200 e 400 livre e bati o recorde brasileiro da prova do 400 livre. Caramba. Então foi no final do ano, assim, um campeonato de verão, brasileiro infantil de verão. Então ali que eu tive essa noção, nossa... Eu acho que eu tô nadando bem, né? Eu acho que eu nado bem, acho que dá pra investir nisso. Eu gostei dessa sensação de vencer e também de todo o processo de treinar. Eu sempre fui uma atleta que gostava muito de treinar, de desafio, assim, né? E de treinar, você diz assim, não treinar só natação, treinar, tipo, cuidar do corpo mesmo, sim, fazer também, as outras coisas. Fazer tudo que precisa fazer para ser um atleta. Sempre gostei, nunca foi um sacrifício para mim, sempre foi... Claro, tem dias que são mais difíceis, mas de modo geral, prazeroso. E aí, quando eu tinha 14 anos, nesse campeonato, eu vi que era isso que eu queria, assim, pra mim, pros próximos anos. Me dedicar cada vez mais e continuar ali buscando seleção brasileira, né? Nesse campeonato, eu me classifiquei pra a primeira seleção brasileira, que foi o Campeonato Sul-Americano Juvenil. E aí foi no ano seguinte, né? Em 2005. E aí, a partir dali, eu fui campeã brasileira em todas as categorias, desde nesse Infantil 2, da Juvenil, Júnior... E também seleção brasileira de categoria, todos os anos seguintes, assim, então foi... E normalmente era 200 e 400 livre ou sempre? Eu comecei... É engraçado, porque eu comecei como destaque nessas provas de 200 e 400, que são provas de meio fundo. E aí depois que eu fui migrando um pouco mais para as provas mais longas, as maratonas aquáticas e as provas de piscina de 800 e 1500. Isso foi depois da minha categoria de base. A minha categoria de base inteira, ali até os 18 anos, foi focada nas provas de 200 e 400 como principal prova e para as provas que eu treinava eram essas duas provas, ali, 200 e 400. Mas que deve ser difícil também, né? Pra categoria de base assim, também nadar tão... Então, na minha geração, na minha época, nem tinha prova de 1.500, por exemplo, para a categoria de base. Hoje já tem campeonato infantil, tem prova de 1.500, né? De 800 já tinha. Então, a gente nem tinha essa prova. Então, por que ia treinar para uma prova tão longa se não tinha nem essa prova na competição? Hoje em dia já tem. Então, os atletas normalmente treinavam ali para 200, 400, às vezes 800. E aí, depois que eu fui descobrindo as provas mais longas e gostando mais, também, E na natação, assim, a gente, não é todo mundo que é da natação aqui, para ser considerado assim, uma maratona aquática, é a partir de quanto? A distância oficial, a distância olímpica da maratona aquática é 10 km. 10. Aí tem a meia maratona, 25, que seria os 5 km. E no Campeonato Mundial também tem a prova de 25 km. De 25, né? Que então até para tentar tirar do próximo Mundial, a FINA não tá com essa questão aí de tirar a prova de 25 km. Eles alegam, né, por uma questão de falta de estrutura e de até número de participantes, mas tem, né, os países, principalmente o Brasil, que tem ótimos resultados nessa prova, quando a Marcela, várias vezes campeã mundial, tem brigado para manter essa prova nos próximos campeonatos mundiais, mas a FINA já declarou que quer tirar essa prova do campeonato mundial. Então, no campeonato mundial,
né, até a última edição, tinha provas de 5, 10, 25 quilômetros e o revezamento. Revezamento misto, que ele já sofreu algumas alterações. Antigamente, ele era num formato que os 3 atletas pulavam juntos na água, e 3 atletas do time, né? Tá. Sempre 2 homens e uma mulher. Esse formato não tem mais. Fazia um percurso e a cada acho que 30 segundos ou 1 minuto ia largando os times, assim, separados. E aí, só que dava uma confusão, porque era um time passando, aí depois tinha que fazer o cálculo do tempo final, era uma confusão. Hoje em dia já é um formato bem mais legal, que é um formato de revezamento mesmo. Aí é um atleta por vez de cada país, faz o percurso, aí tem a transição, e aí o próximo atleta vai, nada, e aí quem chega mesmo na frente, todo mundo já sabe, porque... Né, por ordem de chegada, não é uma coisa de tempo que depois tinha que calcular, era mais confuso. Mas agora as provas de maratonas aquáticas então são assim, a distância 10 quilômetros é a distância oficial assim, da maratona aquática, que pode ser chamada de maratona aquática. Aí tem as ultramaratonas aquáticas, que são acima de 10 quilômetros, que é, por exemplo, Lemel Pontal, Canal da Mancha, todas essas são ultramaratonas. Aí o céu é o limite, cara. Tem provas, tem as provas na Argentina, eu acho que são, se não me engano, 70 quilômetros do Grand Prix. Tem provas, assim... 70? Só que é rio abaixo, né? Então tem correnteza e tudo, mas é uma prova também... Mesmo assim, né? Ultra maratona, né? E você tem vontade de fazer uma distância maior que essa? Por enquanto, não. Eu acho que eu teria que me preparar com mais antecedência, né? Com objetivo... Porque, assim, não dá pra fazer um treinamento ali que eu faço para as provas mais curtas e querer, vou nadar. Até dá, mas, assim, não vai ser a mesma qualidade, também vai ser sofrido, né? Pra quê? Tem que ser uma coisa, né, que vai dar prazer e que faça sentido na sua carreira. Né? Sentido também no processo, né? E, por exemplo, o Canal da Mancha, todo mundo me pergunta, você tem vontade de fazer o Canal da Mancha? Assim, não é nem pela distância que eu não tenho vontade, mas pelo frio. Porque é uma água que mede 12, 15 graus. Nossa. É muito frio. Então, eu teria que fazer uma preparação até de mudança de composição corporal para poder nadar uma prova assim, sabe? As pessoas, ganham peso, ganham gordura. Tem que ganhar gordura para fazer. Nada de roupa, de borracha? Não pode. O Canal da Mancha não pode nadar de roupa. Não pode nadar de roupa? É sunga ou maiô. Você pode passar no corpo aquelas lanolinas, assim. Entendi, para dar uma ajudada. Uma segurada na questão por de tempo, né? Mas não. Qual que é a distância ali do canal? Eu acho que também é isso, ali entre 32 e 34 quilômetros, mas o Canal da Mancha você não consegue fazer em linha reta por causa da corrente. Entendi. Então, além disso, você acaba nadando mais dependendo do dia que tá lá programado para. Também é a mesma coisa, janela, mas dependendo do dia que eles falam, você vai nadar tal dia. Dependendo da corrente, você pode nadar bem mais do que a distância que seria em linha reta. Você vai meio em diagonal. Porque você tem que ir em diagonal para não passar da chegada. E aí também tem que ter um guia, né, para poder conseguir uma pessoa experiente no canal para conseguir exatamente te falar, né, te mostrar na hora qual o caminho que você tem que fazer para chegar. É mais complexo. Né? Tem também um desafio, não tem de ir e voltar, chegar a atravessar o Canal da Mancha. Tem ir e voltar, tem ida e volta, tem gente que vai e volta, tem gente que vai e volta e vai também. Tem de tudo. Eu acho que tem uma pessoa que já fez ida e volta 2 vezes. Eu acho que 4 vezes o Canal da Mancha direto, assim. Eu posso fazer uma pergunta assim, porque fica falando de mar, nadar em mar, alto mar. Vai. Não, coisa bem de leigo. Vocês não têm medo de, sei lá, porque assim, tubarão normalmente é água mais quente, né? Não é? Quer dizer, água fria também tem, mas aqui no Brasil é água... mas você vê que aparece em vários cantos, assim, pode ser que então, você fica nadando 8 horas no mar, assim, você falou, eu tento não pensar muito que pode ter peixe, que pode ter as coisas aqui, mas... A gente sabe que tem, né? Peixe, tartaruga, aqui no nosso litoral ali do Rio de Janeiro, que foi a prova que eu fiz. Tubarão, acho que seria muito improvável. Mas você já viu alguma coisa assim? Não, nunca vi. Nem uma tartaruguinha? Nessa prova que eu fiz, eu não vi. Mas assim, nadando no Rio de Janeiro lá, já vi tartaruga.
Que legal. Em outras ocasiões, assim, já vi tartaruga. Aí você fica de boa. Eu fico tranquila, assim. Tartaruguinha aqui, tranquilo. Você viu que bela pergunta. Eles têm mais medo da gente do que a gente deveria ter deles, na verdade, né? Então... Como foi essa transição de piscina para águas abertas aí, dessas provas que você fazia para maratona aquática? Isso foi interessante porque assim, eu sempre gostei muito do mar, mas até ali os meus 20 anos, eu fazia poucas provas de águas abertas, fazia assim, às vezes no início de temporada, porque o meu foco era muito a piscina, 200 e 400, então não tinha nada a ver o treinamento de 200 e 400 com o treinamento de 5, 10 quilômetros. E aí, quando eu virei de categoria de base ali para categoria adulta, ali 20 anos, né, que na natação é chamada de categoria sênior, que é os adultos, eu fiquei um pouco desmotivada, não estava conseguindo melhorar meus tempos, e estava um pouco desmotivada com as provas de piscina. Então, assim, por incentivo, às vezes não, foi incentivo do meu treinador, e também porque eu já tinha uma facilidade, gostava do ambiente das águas abertas, para começar a fazer essas provas de águas abertas e o circuito brasileiro, né? Que eu fazia uma prova, mas não fazia o circuito inteiro. Então eu comecei ali em 2010 a fazer todo o circuito, todas as provas do circuito, e aí fui vice-campeã brasileira, só perdi para Ana Marcela, que ela fazia, né, direto as provas do circuito. Então foi um super resultado, assim, logo no meu primeiro ano do circuito. E aí, no ano seguinte, eu fui convocada para participar de Copa do Mundo pela seleção. Animal. E aquilo me animou, assim, sabe? Vai alimentando, né? Sabe? Me deu um novo... Aí vai se dando bem nas provas, né? Tipo, gostei, tive bons resultados, fui convocada para a seleção. Então, aí eu falei, não, vou focar agora nessas provas. E aí, eu mudei todo o meu treinamento, né, junto com o meu treinador, para deixar de fazer treinos para 200 e 400 e começar a fazer treinos para 5 km, 10 km, essas provas mais longas. Muda muito o treinamento? Muda bem. Tipo, de volume, assim? De volume, bastante, assim. Na fase que eu dava 200 e 400 você nadava quanto, assim, por semana? Eu devia nadar no máximo 60 quilômetros. E aí, quando mudou... E aí, agora. Na época que eu estava focada, né, nas provas de 5 e 10, eu chegava a nadar 100 km na semana. Nossa, puxado. No pico, assim, né? Não eram todas as semanas 100 km, mas, assim, no pico da base chegava a 100 km. Uma média era ali 70, 80. Nossa. Assim, sempre. Era treino de 10 km, todo treino 10 km. Nossa. Tipo, de manhã e de tarde. Manhã, treino dava 10 km, de tarde, 8, 9. Aí, no outro dia também, 10 km. Eram 9 treinos de 10 km ou 10 treinos de 10 km. Puxadíssimo. Na semana de 100, a semana de 100 km era isso, 10 treinos de 10 km. Não, e essas provas de maratona a gente vê no finalzinho ainda, às vezes eles dando uns tiros. E você tem que ter velocidade, porque não adianta você nadar 9 km e na meio frente, ali no bolo e não ter o sprint final, porque é o sprint final que vai decidir as posições. Porque o pelotão ali existem 10, 15 pessoas no pelotão. E aí, se você não consegue dar o sprint, você fica em 15º. Tem uma estratégia. Se você consegue dar o sprint, você briga pelo pódio. Então, não adianta só, né, ter resistência. Claro que é muito importante, porque você tem que aguentar ali quase 10 km num ritmo forte. Não deixar ninguém fugir muito. Não deixar ninguém fugir, né? O legal da maratona aquática é que tem muita estratégia também de prova. Dependendo da prova e dos adversários que estão na prova, você muda a sua estratégia, exatamente para isso, para não deixar ninguém escapar. Se alguém tentar escapar, o pelotão tem que ir junto. Tem muito alternância de posição, vácuo, né, que na piscina não tem, porque cada um tá ali na sua raia, separado. Lá já tem, né, no mar já tem muito esteira, contato físico também, contorno de boia, tem muito contato físico, largada, muito contato físico. Então, e tem a parte da orientação também, né, você tem que saber se orientar no percurso, a levantar a cabeça, né? A gente faz um movimento de olhar para frente junto com a respiração para não perder tempo. Ninguém olha para frente para ver onde está a boia. Você tá nadando, no ato contínuo, assim. Você tem que visualizar a boia. Cara, deve ser complexo, porque assim, tá voando água pra todo lado, é mar... gente batendo perna na sua frente. E pra você ver se ninguém tá lá fugindo... querendo... super complexo a maratona aquática, é um esporte super complexo, porque tem... Além de tudo isso, né, que eu falei, tem ainda a interferência do ambiente, né? Então, tem corrente, vento, chuva,
A temperatura da água, né? Que tem atletas que gostam de temperaturas mais frias, tem atletas que não, que gostam mais de temperaturas mais quentes. Então, se a prova é numa temperatura mais quente, favorece alguns atletas. Se é numa temperatura mais fria, favorece outros atletas. Então, é super inconstante, assim. É um esporte que tem muitas variáveis. Caramba. Interessantíssimo. Nossa, bem. E quanto mais tempo exposto ali, mais chances e quanto mais provas você compete, mais provas você nada, mais anos que você tá nesse meio competindo, mais experiência você vai adquirindo. Então, você acaba sabendo lidar com qualquer coisa que apareça na sua frente no dia da prova. Você já teve aquela experiência e sabe como lidar. E por isso que é muito importante você, né, competir nas maratonas aquáticas. Quanto mais vezes você competindo, você vai, né, pegando a manha, né, a malícia ali de ficar no vácuo também, que, nossa, dá super vantagem, você economiza muita energia para aquele gás final que é o decisivo. Estratégia. Muito bom. E assim, a gente está falando um pouquinho de treinamento, né, dos tipos de treino que você faz. Eu vi, não sei se foi no Swimcast ou no Endorfina, você comentando que, eu não sei se você ainda treina ou estava treinando com a Larissa, a parte mental. Sim. E aí você só comentou brevemente, mas como a gente conhece ela já teve um período que ela trabalhou com a gente vê ela cada vez trabalhando mais com atleta olímpico, nadador. Sim. Como é que funciona esse tipo de treino, assim, para você? Qual que é a importância que você vê? Com ela eu fiz já 2 tipos de treinamento. Primeiro, um treinamento mais voltado para autoconhecimento, né, que é uma das áreas que ela atua, que é coach. Então, eu fiz uma preparação ali visando a seletiva olímpica, né, que eu queria fazer o índice olímpico. Então, alguns meses antes, a gente fez toda uma preparação mental para eu chegar lá, me sentindo preparada, tanto física quanto mentalmente, para aquele grande desafio que era a seletiva olímpica, que era uma seletiva única. Então, era uma chance e não tinha outra, sabe? Ali e ponto final. Um dia ali, se não fosse aquele dia, não tinha outra chance. Então, foi uma semana ali de competição super, assim, quem estava ali vivendo aquela competição fala que, né, foi uma competição super tensa, assim, justamente por isso, porque a gente vinha de uma pandemia e aí os atletas, né, várias dificuldades durante a pandemia para manter os treinamentos e tudo mais. Imagino. E aí, né, a gente teve um tempo ali depois para treinar, mas também em condições não ideais, né? E aí, seletiva única para os Jogos Olímpicos. Então, eu fiz um treinamento com ela visando isso, chegar bem preparada mentalmente, né? Então, um trabalho de autoconhecimento e também de assim, foco no trabalhar a atenção, foco no dia da prova, né? O que eu podia fazer, às vezes, para me sentir melhor, né? A gente usou várias estratégias, né? Juntas, a gente ia definindo algumas estratégias e também testando ao longo daqueles meses para ver se na hora da competição poderia funcionar. Então, é super individual esse treinamento, né? Do coaching. E aí, um outro treinamento que também faço com ela é do treinamento cognitivo, que é, no meu caso, mais voltado, por causa da natação, à atenção, né? Conseguir manter uma atenção sustentada, porque as minhas provas são de longa distância e endurance, então a capacidade cognitiva que eu mais uso seria essa, né? De atenção sustentada e também... às vezes, a atenção até dividida entre mim e o adversário, conseguir também uma capacidade cognitiva de memória de trabalho, por exemplo, que eu tenho que estar contando as piscinas, tenho que saber em que parte da prova eu estou, em que parte da prova eu tenho que acelerar, em que parte da prova eu tenho que colocar mais perna. Então, isso tudo exige muito da parte cerebral, da parte cognitiva, né? Então, esse trabalho eu também fiz com ela.
Tá vendo? Você acha que é fácil ser atleta profissional? Não é só o corpo que você tem que trabalhar, né? São várias valências também mentais. Ainda mais no alto rendimento, né? Nossa. Porque a gente tá brigando ali por uns centésimos, né? A gente vê então, muito todos os detalhes fazem muita diferença. Que, assim, em tese, no treinamento, todo mundo tá em alto nível ali, e é a hora da prova. Exato. Que às vezes... fisicamente, se você for ver ali a final, praticamente todos estão no mesmo nível. O que vai, muitas vezes, fazer a diferença é o quanto o seu mental está preparado para que você consiga executar naquele momento o que você treinou, que é o mais difícil. Tem história de que às vezes assim, no pré ali, na piscina de aquecimento e tal, ou alguém fala alguma coisa, já abala desestabiliza, e aí faz toda a gente ouve muito isso, né? Na prova, natação, nadadores falando isso, no tênis, né? No livro do Guga, o Guga falava isso, né? Falou, cara, todo mundo é alto nível ali, né? A diferença é... Dá uns berros no vestiário esportes como o tênis também é super mental, exige muito de várias capacidades cognitivas, né? Como reação, tomada de decisão, né? Velocidade e qualidade de tomada de decisão. A natação, às vezes, não tem tantas variáveis, né? Porque você é um esporte individual como o tênis, mas você não está diretamente trocando bola, né? No caso do tênis, com outro adversário. Então, você nunca sabe qual é a resposta do seu adversário, né? Onde ele vai colocar a bola. Na natação, os outros adversários não interferem na sua prova, né? Diretamente. Então, é um esporte também em que eu tô acompanhando mais, porque agora o meu marido, ele é treinador de tênis, né? Ele é treinador de tênis. E aí, agora, nos últimos anos, eu tenho acompanhado mais o tênis, então eu tenho ficado mais por dentro, assim, Você joga das competições. Tô jogando. Tá jogando? Fazendo aula com ele? É legal. Agora tá jogando. Tô gostando, tô jogando. Que legal. Muito bom. E, conta pra gente também, assim, como que é ser atleta profissional no Brasil, assim, tipo, em questão de apoios, de patrocínio, essas coisas. Como o Estema também fala um pouco sobre essa parte de carreira, né? Como sua carreira é o esporte. Então, conta um pouquinho pra gente disso. É difícil, né? O esporte no Brasil é pouco valorizado, eu acho. Para tudo que a gente se dedica, né? É uma vida praticamente dedicada que a galera acha que assim, você faz esporte, não é? Você não trabalha? Não, quando eu tava na escola, por exemplo, né? Quando eu era mais nova, no verão, aí todo mundo, você vai pra piscina agora. Tipo, você é da escola e ia pro treino. Ai, que delícia, você vai pra piscina. Como se eu fosse na piscina ficar, tipo, tomando sol, né? E aí, né, eu falava isso, mas eu não vou, né? Vou fazer força, vou treinar. Ou então no inverno, mas no inverno ninguém queria, né? Ir pra piscina também, exato. Né? No inverno, chuva, ninguém quer. Todo mundo no sol, ai, que delícia, você vai pra piscina. Não é assim, é exatamente isso. Porque as pessoas não veem o dia a dia, né? A rotina, o quanto é duro, e o sacrifício que a gente tem que fazer, as coisas que a gente abre mão. E vem muitas vezes, o que a gente às vezes posta no Instagram, que é o pódio da prova, né? A viagem. Você só viaja, né? Eu escuto muito isso. Como se eu fosse passear, mas assim, pouca coisa a gente aproveita da viagem mesmo. Conheci vários países, assim. Eu tenho muita gratidão à natação, porque eu tive muitas oportunidades de viajar o mundo, conhecer vários países representando o Brasil. Isso, né, me dá um orgulho, uma alegria muito grande. Mas poucas coisas dos países a gente consegue conhecer mesmo, além da piscina, do hotel, né, do centro de treinamento. Então, assim, claro, a gente tenta, né, quando dá, assim, depois da prova, dar um passeio, mas assim, a gente fica uma semana, às vezes, no país, e aí, meio turno, a gente consegue dar uma voltinha, só pra tirar foto, né, tirar foto lá, conhecer e aproveitar. Porque a rotina, né, da competição também é super puxada, não tem muito tempo, assim, pra passear, né? Tem que concentrar, tá concentrado na competição, tem o treinamento, né? A gente chega vários dias de antecedência, mas a gente treina todos esses dias que a gente chega antes da competição para se preparar para o dia da competição. Então, essa visão, né, do esporte no Brasil, né, acredito que a gente tem que tentar mudar justamente assim, né? Falando, né, do que é o dia a dia, porque as pessoas realmente não sabem, né, o que é o dia a dia dos atletas. E aí, nos últimos anos, eu consegui entrar para um programa que chama PAR, que é o Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas.
Hoje eu sou, né, o meu edital foi quem abriu o edital foi o Exército, para minha modalidade, então eu represento, além do meu clube, represento o Exército Brasileiro. Então, nessa época, assim, engraçado, porque nessa época que eu entrei para o programa, foi uma época bem que eu estava decisa se eu continuava no esporte ou se eu parava, sabe, com a minha carreira, porque foi o mesmo ano que eu me formei na faculdade, então eu já tinha essa possibilidade de seguir uma outra carreira, né? Você estudou o quê? Eu me formei em administração em 2018, então foi nessa época que eu entrei para o programa, então eu encarei como um sinal, assim, de que não, ainda tenho que me dedicar ao esporte, porque, né, eu acho que ainda posso mais, ainda tenho mais para dar para o esporte, para conquistar. Então, eu encarei essa chance, assim, de entrar para esse programa como um sinal de que eu tinha que continuar como atleta profissional. Então, né, agradeço muito ao Exército Brasileiro por essa oportunidade e por ter... Qual que é a sua patente lá do Exército? Terceiro sargento. Nossa, tem uma terceira sargento aqui na mesa, cara. Então, isso dá uma tranquilidade, um incentivo para muitos atletas. Né, a gente faz o treinamento lá e a gente conversa com atletas de outras modalidades e muitos falam a mesma coisa. Assim, eu só estou continuando no esporte porque eu tenho essa oportunidade, esse apoio das Forças Armadas. Então... a gente vê assim, né, nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, tudo, né? A maioria dos atletas fazem parte do programa o PAR. Então, né, eu tenho muito a agradecer. E aí, também, há vários anos, a Mormai é minha parceira, né? Desde 2017, eu tenho o apoio deles. E, então, também né, tem um apoio. Tem esse apoio e incentivo. É bem legal pra gente conseguir ter a motivação, né? Do dia a dia e também a tranquilidade, viver, né? Viver e tipo, você ficar tranquilo pra treinar, pagar, né? Tem conta pra boleto chegando, né? Não para, todo dia tem um. Chega muito boleto lá, Thiago. Nossa, embaixo da porta lá, não sei o quê. O boleto não falha, né? Não para. Muito bom. Eu acho que a gente podia ir pro momento Z2, né, Fabião? Assim. Ir pro momento Z2, pra dar um tom mais trágico pro podcast, assim. Trágico não, porque ele tem um momento de ressuscitação, né? Agora deixa eu te perguntar, o Thiago te brifou sobre o que é o momento Z2? Eu brifei, claro que eu falei. Falou. Que é o momento onde você pensou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia. É verdade. E deu certo. Bom. Porque eu falo isso porque o Thiago, normalmente, ele não avisa os convidados. Não, eu avisei. Avisou? Eu avisei. Mas se eu não avisei, deixa eu pensar, então. No... você pode pensar à vontade, Mas assim. explica melhor pra ela. Assim, pensa, sei lá, em alguma prova ou na vida pessoal mesmo, assim, você fala, nossa, tá tudo dando errado aqui, não vai dar certo. E aí, do nada, você conseguiu fazer com que isso desse certo. Você lembra aí em alguma prova, em algum momento da vida? Difícil, hein? Não, com certeza teve vários momentos, assim, difíceis, né? Porque a vida do atleta é isso, altos e baixos o tempo todo. Mas eu lembro de um episódio que aconteceu comigo, que eu tava, acho que foi 2015, eu acho. Eu tava... eu classifiquei entre as 2 melhores do Brasil na maratona aquática, pra gente ir para um sul-americano e classificar para o PAN, Pan-Americano daquele ano. E aí eu lembro que foi na Argentina, só que assim, a gente tinha que ficar, as 2 brasileiras tinham que ficar entre as 7 sul-americanas para poder classificar para o Pan-Americano. E era uma prova super difícil, assim, eu nunca tinha nadado essa prova, mas já tinha ouvido falar bastante, que é uma prova em Viedma, faz uns anos que não tem, na Argentina, que é uma prova que tem muita correnteza. Tá. Assim, muito forte mesmo, a ponto dos atletas nadarem quase na margem, assim, raspando a mão no chão, assim, no fundo, para fugir da correnteza de tão forte que ela é. E eu nunca tinha nadado essa prova, eu já tinha ouvido falar. Então, foi uma prova super difícil e no final eu fiquei 8ª sul-americana. Foi uma prova que eu fui muito mal, assim. E a minha colega de equipe ficou em 7º, eu acho. E, assim, nós 2 brasileiras não fomos bem, porque era uma prova que a gente devia estar lá entre as primeiras sul-americanas. Normalmente, se fosse uma condição
normal, assim, né? Mais favorável. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste mesmo. Cheguei no hotel, assim, arrasada. Porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ir pro Pan-Americano, então, tipo, parecia que ela tinha escapado assim, sabe, da mão. E aí, fiquei super decepcionada e tal, mas acho que pouco tempo depois, acho que 1 ou 2 semanas, eu tenho uma outra competição seletiva pro Campeonato Mundial do mesmo ano. Porque naquele ano ia ter Pan-Americano e Campeonato Mundial. E aí eu usei toda aquela minha frustração, a minha... Serviu de energia pra... Né, dor, assim. E aí eu fui pra prova pensando, de qualquer maneira, eu vou conseguir classificar pra esse Campeonato Mundial. E aí eu consegui. Aí você conseguiu. E aí eu venci a prova dos 5 km e fui pro Campeonato Mundial de Kazan, na Rússia. Foi o meu primeiro Campeonato Mundial. Legal. Então, é isso. Às vezes, tipo, as coisas não saem como a gente quer, a gente... Né, tem uma derrota, uma frustração muito grande, mas a gente tem que saber usar essa dor, né, transformar isso em força para a próxima. Assim, eu podia ficar chorando a semana inteira e, né, abandonar ali, não querer mais treinar, tudo. E às vezes até abalar para essa outra prova. E abalar para essa outra prova, mas eu peguei aquilo e falei, não, eu vou classificar para esse Campeonato Mundial. Não vou para o Pan-Americano. Que não tem mais jeito de conseguir, mas eu vou pro Mundial, então. É e aí eu fui lá e consegui. Então muito foi bom, uma virada, assim, né? O momento Z2. Esse kit aqui é seu. Obrigada. Se quiser abrir depois aí, tem várias coisinhas, vários presentes aí que o pessoal da Z2 mandou. Vou usar muito. Você usa muito nos treinos aí? Você tá treinando muito ainda? Como que tá atualmente seus treinos? Tô treinando bastante. Agora eu tenho algumas competições. Olha... vários géis. Agora eu tenho... Final de ano eu tenho algumas competições de 5 km, né? Provas de 5 km. Eu vou nadar semana que vem... Não, no fim de semana, sem ser esse o próximo. A Travessia da Poliana, vou nadar os 5 km. Aí depois, no outro fim de semana, o Rei Rainha do Mar, no Rio de Janeiro, também 5 km. E aí encerro o ano com essas 2 competições. Né? Boa, muito bom. Muito legal. Bettina, a gente também sempre pede indicações, também não sei se o Thiago brifou, mas esse a gente comentou antes. Essa ela lembrou. A gente sempre pede indicações de livros, de série, alguma coisa que você acha legal os ouvintes aí procurar depois. Eu gosto muito de biografias. Eu leio, assim, bastante biografias e a biografia que eu mais gostei de ler até hoje foi a do Agassi. Olha só, essa é um clássico desse tema. Esse é um clássico. É maravilhoso esse livro. Né? A história dele é incrível e é muito bem escrito também, um livro muito bem escrito. É gostoso de ler. É um livro grandinho, né? Tem umas 500 páginas, mas ao mesmo tempo você não... É aquele livro que você não consegue largar, né? Eu lembro que eu chegava em casa e ia pro livro, assim, todo o tempo que eu tinha, já faz tempo que eu li esse livro. Eu lembro que me marcou muito porque, assim, eu fiquei viciada mesmo. Eu toda hora que eu chegava em casa, o tempo que eu tinha era para ler esse livro. Então, né, quem não leu, por favor, é um livro que precisa ler. Você já leu, Fabio, uma biografia do Agassi? Eu já li. É porque sabe por que a gente tá falando isso? É piada interna. É uma piada interna. É uma interna e não é. Pra quem ouve esse tema lá desde do episódio 1, o Thiago... Ele pegou esse livro para ler e demorou 5 anos para ler. Não. 5 anos não. Um ano e meio. Assim. 1 ano e meio. Porque eu sou muito ruim de ler, cara. Eu pego o livro, aí eu leio um parágrafo e durmo. Você cansa, E aí... Nem que eu canso, sei lá, eu durmo. Não, e daí a gente começou o podcast e, sei lá, a gente tá com 60 episódios. Tiveram uns 10, 15 convidados que falaram do livro. Aí sempre quando fala, a gente olha pro Thiago e fala, e aí, você já acabou de ler? Mas eu acabei. Mas porque rolou uma pressão, né? Toda semana a gente falou, e aí, Thiago, você já leu o livro? Já leu o livro? Agora ele já leu. Tem que ler. Agora eu já li, já emprestei, já. Então o pessoal já passou pra frente. Tem um livro também que eu tô lendo, até tirei uma foto pra não esquecer o nome, que eu tô lendo agora, que é muito legal, que também é nessa pegada de biografias. Não é uma biografia, mas ela chama O que faz a diferença, da Fátima Zorzato. Tem várias histórias de várias personalidades que ela considerou de sucesso. E aí, o livro, ele tenta traçar como se fosse um perfil, assim, dessas pessoas de sucesso. O que elas têm para ter obtido esse sucesso? Qual é o diferencial na vida dessas pessoas? Né? Não terminei de ler, mas até a parte que eu li, assim,
o fator predominante na vida dessas pessoas é a dificuldade. São momentos difíceis e o que a pessoa teve que superar a dor, ou né, familiar, ou então profissional, ou então obstáculos muito grandes que exigiram dela uma mudança de rumo, que aí a pessoa, de partir dali, decolou. E, claro, como ela encarou essa dificuldade, né? Que faz toda a diferença, né? Encarar de frente e ir atrás de alternativas para superar aquilo. E, então, é um livro bem legal. Assim, que eu tô gostando bastante de ler. E outra curiosidade, assim, falando de alta performance, alto rendimento, que é o seu caso, tem um documentário que indicaram uma vez aqui, acho que foi o Vicari, acho que é The Weight of Gold, que é não sei se é da Star Plus que é o Michael Phelps que vai narrando e ele conta a história de alguns casos olímpicos que, até o dele mesmo, assim, do peso e do fardo que é pro atleta de alto rendimento parar, se aposentar. Sim. E tipo, o que ele faz depois ali. É bem difícil. Vocês já, tipo, você já tem uma graduação, sim, né? Você já começa a pensar assim, putz, sim, o que eu já faz uns anos depois? Que eu, né, com a faculdade, já vinha me preparando para esse momento. Não é agora, mas eu sei que está cada ano mais perto, né? De chegar ao momento assim que eu vou realmente falar, não sou mais atleta profissional. Uhum. A atividade física, a natação vão ser sempre parte da minha vida, mas não, claro, na rotina que eu tenho hoje de alto rendimento. Uhum. Então, já, né, com a graduação que eu fiz, que eu terminei em 2018, e agora com outros projetos que eu tô dando início a partir de 2023, já pensando nisso, sabe? No pós, fazendo esse momento um pouco de iniciar uma transição do pós-carreira, que é super difícil. E é muito difícil para as pessoas que não se preparam, né? Na verdade, a pessoa que parei. E agora? Agora, como se fosse, agora vai começar a pensar. Começar, não, você tem que estar no finalzinho antes, ali, preparando. Entendendo o mercado entendendo para que lado você vai. Aí como que você pode usar a experiência toda também, que você tem, né? Se capacitando. Claro que a gente não tem muito tempo, mas tem. Se organizando e dando prioridades, tem. Eu consegui fazer uma faculdade inteira treinando 2 períodos, 100 quilômetros por semana, sabe? Você é atleta de seleção brasileira. Viajando, tudo. Então, dá. Né? Você tem que, claro, se organizar e ver o que é prioridade para você. Então, você começar isso antes de colocar ali o ponto final é super importante. Então, agora eu tô com projetos também de clínica, de palestras, junto com o Vanderlei também, e a Mormaia, algumas. Então faz seu merchan agora, é seu momento. Pode falar o que já tá tem até uma data marcada, que a gente já está planejando fazer um camp com crianças de 12 a 17 anos, e vai ser 3 dias de imersão total assim, em natação, e esse camp vai começar com uma palestra minha. Então já tem até data ali, final de janeiro. 7, 28 e 29 de janeiro. Já convidando todo mundo que tem interesse, vai ser super legal. A gente já está montando toda a programação. Vanderlei que me mandou aqui. E essa palestra que eu vou fazer vai ser tanto para as crianças que vão participar do Swim Camp, quanto para os pais, que é super importante nessa fase, os pais estarem presentes e incentivando e apoiando. Eu tive a sorte de ter os meus pais super presentes e incentivando, e eu sei como isso é importante e faz a diferença. Assim, meu pai, por exemplo, na época da escola, eu fazia 2 períodos de treino, então eu treinava antes da escola. Treinava às 5 da manhã. Caraca. E o meu pai levava. Nunca reclamou, nunca falou nada. Assim, levava no treino às 5 da manhã. A gente acordava 4 da manhã pra cair na água às 5. Daí treinava das 5 às 6 e meia, assim. Depois ia pro treino, pra escola às 7. E depois voltava pra treinar às 2 da tarde. Então, o meu pai ficava lá dormindo na arquibancada, dormindo no carro, sabe? Ele... apoiando ali. Nunca reclamou nada, zero, assim, pelo contrário, ele falava, não tem treino amanhã de madrugada? Tem, então vamos. Então vamos. E você também você acabou de ser campeã também de uma nova modalidade aí que você estava contando meio em off pra gente, conta agora pro pessoal aí. Isso, eu tô descobrindo ainda essa modalidade, que é o salvamento aquático, que no Brasil é novo e mais praticado pelos atletas militares, né, um esporte que mais difundido no meio militar, mas em países como Austrália, Itália e alguns países da Europa é
um esporte grande, assim, tem clubes e muitos praticantes. Então, incentivada pelo exército, né, eu tô entrando nessa modalidade que é, além de um esporte muito bacana, que tem uma mistura de natação com corrida, com técnicas de salvamento, ele também tem uma mensagem muito legal, que é a prevenção dos afogamentos. Então, além de difundir a modalidade, de trazer mais participantes, né, o meu objetivo e das Forças Armadas também, colocando alguns atletas nessa modalidade, é também essa campanha de prevenção aos afogamentos, que agora que eu estou mais por dentro, eu comecei a ver alguns números e eu fiquei bem impressionada. Assim, por exemplo, 16 brasileiros morrem todo dia afogados. Nossa. Caramba. A maior causa de afogamentos de 1 a 4 anos, né, de crianças de 1 a 4 anos, a maior incidência de morte de 1 a 4 anos é por afogamento. Então, são números bem expressivos, assim, que eu não tinha noção, né, de quanto é importante a gente, né, incentivar essa campanha para as pessoas, né, terem mais atenção a isso e colocarem os seus filhos, né, os que conseguirem ter essas condições em aulas de natação, ou então terem cuidado, né, às vezes cuidado simples, a gente tem piscina em casa, cercar a piscina, né, ou então tem muito afogamento em lagos, né, riacho, cachoeira. Tem essa atenção, tem essa atenção, né? Quando Cuidado. você está com criança, levar a criança para esses lugares, ter essa atenção, né, não desgrudar o olho. Porque é muito rápido. Essa estatística. É muito rápido. E tem crianças que se afogam, tipo, em balde. Sabe? Porque dependendo, pequenininha, às vezes é do jeito que cai e não consegue virar. Então, assim, dentro de casa, as crianças se afogam dentro de casa. Eu acho que se eu não me engano, 2 a 4 centímetros de água já é suficiente para uma criança se afogar. Então, não é... quando vai para o mar, né? Às vezes a gente fica preocupado com o mar, com o rio. Não, às vezes dentro de casa acontece esse tipo de acidente e, né, infelizmente, muitas crianças morrem triste. Assim. A gente acha, às vezes, que a principal causa de morte é alguma doença, alguma coisa na criança, e não. Não, de 1 a 4 anos a principal causa é afogamento. Caramba. Mas como é que funciona assim? Como que você agora um pouco está saindo desse lado das estatísticas e tal, como é que funciona, sei lá, a prova, a modalidade em si? Como que é isso? É bem legal porque ele tem 2 vertentes, né? Tem o salvamento aquático na praia, que são provas de praia, e o salvamento aquático de piscina, que aí são provas de piscina. Ok, fica um cara lá no meio do mar assim, ó. Não, aí nas provas de praia, eu fui até agora, semana passada, como você falou, no Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático. E aí, as provas de praia não tinham todas as provas, porque são muitas provas para você conseguir colocar em 2 dias de competição. Então, as provas que tinham lá eram aquátlon. Então, a gente corria 1 quilômetro, nadava 1 quilômetro e corria mais 1 quilômetro. Tá. Bem tranquilo, assim, é bem simples. Pra mim, assim, era a prova que eu mais fui bem, assim, porque não tinha nenhuma técnica de 36 para 4 específica, né? Era só nadar, correr 1 quilômetro no gás. E aí depois tinha provas em dupla lá, que era de salvamento. Então, uma atleta era a vítima, então ela dava o sinal de partida, os atletas iam nadando, né, rompendo as ondas e nadando até uma marca de boias. Tá. Quando o atleta chega nessa marca de boias, levanta a mão, e aí o outro atleta da dupla é liberado para ir ou com o pranchão de salvamento, que é uma prova, e a outra prova é com uma boia que chama rescue, que é uma boia comprida assim, sim. Sabe? Ela é chatinha, assim. E aí o outro atleta vai em direção ao atleta da dupla para salvar. Fazer então, aí quando chega nele, ou se ele tá com a boia, ele clipa, né? Põe a boia na pessoa e traz para a margem, né? Ou então no pranchão. Aí o atleta que é a vítima sobe no pranchão e os dois vêm remando no pranchão até a praia. Interessante. E essas então foram as provas de praia que ocorreram nesse campeonato. Tem as provas de corrida também que teve, que aí os atletas são alinhados e aí com o sinal de partida eles têm que levantar e correr até uma outra marca, acho que é menos de 50 metros, deve ser
metade, talvez, de 25 metros, não sei exatamente a distância. Tem que correr esses 20, 25 metros e pegar nessa prova, era uma nadadeira que estava semi-enterrada, assim. Tá. Então, por exemplo, se são 10 atletas na bateria, tem sempre um a menos, uma nadadeira a menos. Tá. Então, vai eliminando um atleta. E aí, são várias baterias até sobrar 2 atletas e vão ter que pegar uma nadadeira ou então um bastão, alguma coisa assim na areia, que é fixado na areia. Caramba, legal, diferente. Diferente, é umas provas Tem que buscar aí mais informações. E ela isso competitiva. Na praia. Aí na piscina tinha essas provas de também simulando o resgate, só que com um boneco, que é um manequim. Uhum. Então, eu não sei se vocês já viram, é um boneco assim de plástico, que ele não tem os braços, né, e também é só o tronco. E ele, com água dentro, ele simula o peso de uma pessoa, ali, 60 quilos. E aí ele fica submerso. Então, o atleta tem que, no sinal de partida, sair do bloco, né, na piscina. Uhum. Nas provas de 50, ele ficava na cabeceira oposta. Sim. Então, o atleta tinha que pular na água, nadar até buscar o boneco no fundo e voltar com o boneco nadando, né, com o braço só e segurando o boneco. A outra metade. E tem toda uma técnica pra isso. Tem toda uma técnica, sim, de segurar. Uma pessoa de verdade. Você não pode segurar pelo pescoço aqui, você tem que segurar pela nuca e nadar com uma mão só, né? Com a braçana só. Cara, isso é importante pra galera. E aí, saber. quem fizesse esse percurso mais rápido era o campeão. E depois tinha os revezamentos também, que a gente ganhou lá o revezamento do Brasil. Então foi bem legal. Falar, competitiva, né? Em qualquer coisa. Eu quero ganhar. Quer ganhar. Aí eu também fui. Eu ganhei o atleta destaque da competição, no feminino. Porque, né, eu ganhei lá o maior número de medalhas e tal. Ganhou foi todas legal. as ganhou tudo. Muito bom, excelente o bate-papo. Curtiu, Fabião? Bastante, Aprender um pouquinho mais sobre natação. E trazer pessoal do alto rendimento é sempre legal. A gente já conversou com o Léo de Deus, a gente conversou lá no comecinho. Então a gente vê que tem alguns ensinamentos bem legais, assim, pra gente, né? Funciona em outra frequência. Total. É outro mindset. Pô, obrigado por você ter vindo. Imagina, aí. É bem bacana. E se você quiser deixar um recado pra galera, pessoal te seguir nas redes sociais aí você pode ficar à vontade, se quiser falar pra câmera. Se alguém sentiu que quer mais detalhes sobre alguma coisa que eu falei, né? Eu sou super aberta, assim, nas redes sociais, sempre respondo todo mundo. Então, quem quiser me seguir e tirar dúvidas sobre alguma coisa que ficou faltando aqui, né, pode ir lá, Bettina Lorscheiter, e mandar mensagem que eu tô sempre, assim, disposta a compartilhar, né, o conhecimento. Vai estar no arroba aqui embaixo, a galera acha aí, fácil. Isso. Recados, Fabião? Temos recados. Tava tentando lembrar, assim, que a gente tem camisetas da reserva que a gente vende com algumas coisas. Eu tava tentando lembrar, tem de natação? Tem, né? Tem os 5 prepara e vai, né? 5 prepara e vai, que foi em homenagem ao Vanderlei. O Vanderlei, que o Vanderlei fala muito isso. Acho que todo técnico de natação fala. Prepara, deve até sonhar com isso, prepara, vai. Né? E então, para quem tá vendo a gente aqui, vocês estão vendo que a gente tá com camisetas, até que que eu sabia que ia pegar a parte de cima aqui, ó, swim. Você foi ligeiro, hein? Claro, Caramba, pensei nisso. Então, quem quiser ajudar a gente comprando as camisetas da reserva, a reserva fica ligando pra gente quem tá vendendo muito, cara, que eles não estão dando conta tá na difícil produção. Fazer impressão lá. Pra avisar o pessoal que às vezes demora um pouquinho mais, mas entrega no Brasil inteiro, divide em 6 vezes. Várias cores, vários modelos. Tem pra quem corre, pra quem faz triatlon. Você pode presentear, né? Pô, Natal agora, chegando. Natal, puta, esse insight foi bom, hein? Então Natal você pode dar uma camiseta do Estema aí pra sua parceira, pro seu parceiro, pra sua mãe, pro seu pai. Não é? Pra todo mundo. E tem agasalhos do Estema também. Então, quem quiser, agora que tá chegando o verão, você compra pro inverno, tá? E quem quiser também apoiar a gente no Catarse com 5, 10, 15 reais por mês aí, também link tá na descrição aqui do vídeo. Falei tudo? Falou tudo. É isso. Então, sigam a gente nas redes sociais, @Estema Podcast, Tica Awamura, Fábio Bessa, Bettina Lorscheiter. Acertei, muito bom. Fenômeno. Segue aqui no YouTube, inscreve, curte, compartilha. No Spotify, segue e classifica 5 estrelas. Agora eu vou mudar para essa câmera. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Muito bem.